No final da gestação, o útero ele está bem aumentado de tamanho. Então, quando a gente vê o fundo de um útero lá com 39, 40 semanas, ele vem aqui em cima, quase na região do diafragma. Na hora que sai o neném, nasce o neném, dequita a placenta, ou seja, tira-se a placenta dali, ela sai dali. Toda aquela região onde a placenta estava grudada no útero é uma região de passagem de fluxo sanguíneo. E aquilo ali fica sangrando. Então isso é fisiológico. O corpo faz o seguinte, ele faz uma contração uterina muito forte. O que o útero faz? Ele começa a diminuir de tamanho para que as paredes uterinas grudem e diminui esse sangramento. Essa é a fisiologia de um parto. Dequitou placenta, contrai o útero e o sangramento vai diminuir e a gente vai ter aquele sangramento pós-parto que é normal, uma quantidade aumentada, ali um pouco mais que uma menstruação, mas um sangramento controlado. Existe uma condição em que o útero não contrai, isso é chamado de atonia. Então, ele continua grande, ele continua com aqueles vasos expostos e isso causa uma hemorragia muito importante. A atonia é a principal causa de hemorragia pós-parto. E hemorragia pós-parto é a segunda principal causa de mortalidade materna. Então, a atonia uterina é uma condição extremamente grave que demanda um manejo rápido por parte da equipe que estiver atendendo para que se controle isso e evite consequências mais graves. Uma das coisas que a gente faz de protocolo após a saída do neném é uma injeção de ocitocina intramuscular. Isso gera muita dúvida porque a gente não quer intervenção no parto e aí às vezes as gestantes ficam, mas precisa dessa injeção? Essa injeção ela é um protocolo da Organização Mundial de Saúde e assim que o neném nasce se faz uma injeção de ocitocina intramuscular. Por quê? Porque isso diminui o risco de atonia, isso ajuda o útero a contrair e a diminuir esse sangramento. Existem alguns fatores de risco para a atonia. Quanto maior o útero, mais difícil para ele contrair. Então, gestação gemelar, por exemplo, tem mais dificuldade de contrair, tem risco aumentado de atonia. Trabalhos de parto muito prolongado, que você fez esse útero trabalhar demais, ele pode ter uma dificuldade de contrair depois da saída da placenta. Casos em que se usa ocitocina durante o trabalho de parto, porque quando você usa ocitocina, você faz esse útero trabalhar e fazer mais força. Ele também pode ter uma dificuldade de contração depois. Os extremos de idades, então partos em mulheres abaixo de 20 anos e mulheres acima de 40 também tem um risco aumentado de atonia. Então a atonia é uma condição grave que demanda muito cuidado por parte da equipe assistente. Nascendo o neném, se faz então a ocitocina e caso seja detectada a atonia, a gente vai seguir uma série de passos para tentar resolver o problema. Desde o uso de medicação, alguns instrumentos como um balão intraútero para tentar diminuir esse sangramento. Existem algumas técnicas cirúrgicas para tentar ajudar o útero a contrair. E em último caso, se esse útero realmente não contrai e essa mulher está em risco de vida porque vai continuar sangrando, ela não vai parar de sangrar. O último passo e mais extremo para a correção de uma atonia intraparto é a esterectomia, que é a retirada do útero. É raro, é grave e é uma condição em que você está salvando a vida dessa mulher. Ponto importante é, quanto mais intervenções no parto, quanto mais se tenta acelerar o processo de parto, quanto mais a gente mexe na fisiologia do parto, mais risco a gente tem de atonia. Por isso a informação é tão importante para que a gente possa fazer aquilo que está ao nosso alcance como pacientes para prevenir e ter uma equipe preparada para corrigir isso em caso de necessidade.